Agora sim. Agora vamos então compartilhar a tela outra vez. Vamos continuar. Então, podes continuar, Marisa, peço desculpa. Pronto, como estávamos a dizer, o corpo começa a dar sinais. Portanto, muitas das coisas que vejo em gabinete são tem que ser aqui, dores de barriga, começam a aparecer dores de cabeça, alterações digestivas, insónias, irritabilidade, cansaço e como é que a visão da medicina chinesa pediátrica é feita. Portanto, num primeiro tratamento, quando a criança vem ter connosco, é feita uma anamnese e nós tentamos perceber, neste caso eu tento perceber, o que é que está a causar aquele sintoma. Portanto, temos que olhar para a criança como um todo. Ela tem dores de barriga, ok, mas aquelas dores de barriga vêm de onde? Não é? É por ansiedade? É alguma coisa que está ali a interferir a nível fisiológico? Pronto, temos que tentar perceber essas questões. São feitas perguntas à criança, se bem que elas nem sempre conseguem expressar o que estão a sentir, então é muito importante que os pais estejam presentes, os dois, ou a mãe ou o pai, porque são eles que lidam com as crianças, são eles que nos ajudam a perceber e a chegar à causa e à raiz do problema que a criança apresenta. Pronto. Temos que terem atenção que cada criança tem características próprias, o corpo e as emoções estão sempre ligados, e isto já não é meu. Sim, e nesta sequência das características próprias e do corpo e das emoções estarem sempre ligados, também temos que perceber que, e como a Marisa disse, ou seja, muitas das vezes as crianças não conseguem identificar nenhuma dor, ou seja, conseguem identificar uma dor, mas não conseguem explicar qual é que tipo de dor é que é, qual é a intensidade da dor, pronto, porque o cérebro infantil ainda está em construção, como já foi tantas vezes dito e como eu acho que já falei partilhámos muito estas conversas, e como tal todas as emoções são sempre vividas com muita intensidade e por isso a criança nunca é capaz de expressar pronto, de forma aproximadamente correta o que é que ela está a sentir. Obviamente depois consoante vão crescendo, vão arranjando vocabulário e vão percebendo, não é? E vão sabendo identificar essa dor e esse sentimento e aquilo que está a causar, mas até então é sempre complicado. E depois, obviamente, não é que no sistema nervoso a parte da emoção está sempre à frente da parte da razão na criança, por isso é sempre importante, pronto, como tu disseste, fazer essas questões e para perceber o que é que se está a passar e os pais realmente são sempre muito importantes. Porque também temos que ver que muitas das vezes, não é, a criança não está, o tipo de comportamento e a dor que acontece não é um desafio, mas muitas vezes é um pedido de ajuda. E é isso é que é sempre importante perceber, não é, em gabinete, sim, o que é que dali vem. Temos que observar os comportamentos, temos que observar toda a questão fisiológica da criança, o sono, a parte digestiva, a parte intestinal, as rotinas delas, como é que são as rotinas em casa, com os amigos, com os pais, com os avós, o que for. Temos que perceber se há medos, que sejam essa questão que esteja então a transformar aquele sintoma. Ok, não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Não, e acho que vamos agora então entrar aqui noutro campo, não é? Isto foi aquilo que eu estive aqui a dizer. Vamos aqui entrar então, vamos falar aqui em situações mais comuns e que mais aparecem, pronto, aqui com a Marisa, para depois também eu dar aqui a parte aqui mais da parte do comportamento. E então, normalmente, as situações mais comuns e das situações mais comuns que aparecem é o sono e dificuldade em desligar, pronto. E eu não sei se vocês têm alguma questão, antes da gente entrar aqui nesta parte, não sei se têm alguma questão que queiram fazer ou queiram acrescentar alguma coisa àquilo que nós dissemos. Então, estão à vontade, podem abrir o microfone e falar. Não? Ok. Muito bem, então vamos lá continuar. Agora a Marisa vai-nos falar aqui desta situação do sono e da dificuldade em desligar.
que às vezes é mesmo muito problemático em certas crianças. Eu acho que esta é uma das questões que mais deparece. Os pais chegam e dizem: ele luta contra o sono, ele não quer dormir, ele tem uma série de atividades, uma série de coisas para libertar a energia, e chegam à noite e aquilo parece que estão com pilhas de Duracell. Os pais às vezes pensam que o facto de eles terem muitas atividades vai libertar energia, mas às vezes é o contrário, ainda ficam mais excitados. Exatamente. Portanto, temos que perceber se esse excesso de atividades está a ser benéfico ou não. Esta é uma das questões que temos que ter em atenção. Mas é uma questão que aparece muito em gabinete. Tem a pequena rotina, tem aquele ritual de chegam a casa, tentam desligar, e a criança vai jantar, toma o banho, deitam-se e depois quer mais uma história, quer um copo de água ou quer mais um biberon, e os pais estão ali e aquilo, começam-se a irritar, a criança começa a entrar naquela coisa de começa a fazer birra, o sono aparece e continuam a lutar, e é uma bola de neve que se forma ali. E isto mostra que o corpo e a mente não estão em sintonia nesta parte da noite, que supostamente a criança devia começar a desligar, e acontece o oposto. Então temos que perceber o que é que se está a passar. É excesso de ecrãs, é excesso de estímulos, é excesso de atividades, é a falta delas, porque às vezes também acontece, não é? A gente chega ali, perguntamos e não tem atividades, saem da escola, vão para os avós, ou vão para o ATL ou para a creche, fazem ali aquelas atividades que a creche, a ATL, o que for, proporcionam, e a energia que elas acumulam durante o dia fica toda ali, fica estagnada. Depois chegam a casa, que é o sítio seguro delas, e vai extravasar. Então temos de tentar encontrar aqui, para além da medicina chinesa, não é? Porque nós temos como trabalhar essa parte, se elas não deixarem de colocar agulhas, mas tentar encontrar aqui um ritual. Por exemplo, nada de ecrãs. Entramos aqui agora nas soluções, não é? Sim, sim. Nada de ecrãs antes de dormir, pelo menos 1 hora antes. Tentar encontrar uma rotina em que a criança esteja com os pais, consiga acalmar. Realmente podem tentar a questão de ler uma história. Pronto. Parte da refeição também é muito importante, porque uma barriga cheia, depois a digestão também não é feita nas horas que são propícias a isso. E é mais um estímulo que o organismo acaba por ter. E outras coisas que podem tentar, fazer uma massagem, uma coisa muito leve, seja nas costas ou seja nos pés. É muito bom juntar 2 ou 3 gotas de óleo de lavanda a um óleo essencial, a um óleo de amêndoas doces, a um óleo de bebê, e estimular ali parte da planta do pé, fazer uma massagem nas costas, porque às vezes a criança precisa desse miminho. E conecta, não é? Sim, há ali uma conexão com os pais também. É um momento entre pais e filhos. Ok. E realmente, pronto, depois na parte comportamental, não é que isto também se reflete muito, e pronto, e acho que todos nós aqui ou somos pais ou trabalhamos com crianças e muitas vezes sabemos, pronto, que às vezes a questão do sono é daquelas questões mesmo que extravasa, não é? E que complica. Realmente aqui, pronto, em termos aqui relacionais, o que é que a gente pode fazer? Pronto, há imensas ferramentas, há várias coisas que se podem fazer. Obviamente cada criança é uma criança, não é? E há quem faça tudo e nada resulta, por isso depende sempre muito do sistema, depende sempre muito da fase da criança, mas é importante haver aqui também uma segurança e a criança sentir-se segura e sentir-se conectada, por isso há sempre aquela questão quando as crianças se vão deitar, ou são mais velhas ou mais novas, não é? Fazer aqui algumas questões e conversar um bocadinho, porque às vezes é um momento que se calhar os pais têm, o único momento que os pais têm que podem conversar com a criança sem estímulo algum, e é importante aqui, pronto, tentar aproveitar isso ao máximo, não é? Pronto, também depois faz com que a criança fique mais calma, porque depois quando começa a falar, não é? Como é que foi o dia de hoje, por exemplo, o que é que foi difícil, o que é que queres que aconteça amanhã, pronto, e faz com que nada de perguntas complexas, não é? Para não fazer a criança ainda ficar mais excitada, mas são questões que acalmam e de alguma forma
pronto, podem ou não, não é? Servir para que a criança também possa adormecer. É claro que é sempre complexo, não é? E este momento de conexão também é também muito importante. Sim, porque muitas vezes isto é mais uma chamada de atenção aos pais do que outra coisa, não é? Porque as crianças estão o dia todo na escola, se não estão na escola estão em ATL, estão com os avós, e às vezes isto é mais uma forma de chamar a atenção dos pais do que outra coisa, é o momento que eles as crianças têm com os pais. E muitas delas não sabem distinguir que aquela não é a melhor forma de ter a atenção deles. Pronto. E depois para a criança, o importante é ter a atenção. O facto de não é? Porque a criança depois vai dormir e pronto, e o dormir é um conceito muito incógnito, não é? Para uma criança. A criança o que é dormir, não é? E muitas delas às vezes têm medo porque não sabem, não é? Porque ficam desconectadas de tudo, não é? E é importante, pronto, porque o dormir aprende-se, não é? O dormir aprende-se. Pronto. E também é importante, e isto pode não parecer tão importante, mas é importante, é depositar na cama uma consequência positiva e boa, ou seja, não usar a cama nem como castigo, nem como ameaça, não é? Porque a cama, que é um sítio onde as crianças e nós, se calhar, passamos menos de metade do nosso dia, não é? Tem que ser um local seguro e um local confortável e em que a criança se sinta segura e que tenha uma boa conexão e que não associe a cama a situações menos boas, não é? Ou de castigo, ou de medos, não é? Que muitas vezes, pronto, não sei, mas há pessoas que associam e que dizem que, olha, não te portas bem, vais para a tua cama ou qualquer coisa do género, e é importante que a criança também perceba que a cama é um sítio seguro e que serve para descansar. Pronto, eu acho que, não sei se alguém quer falar ou dar aqui mais alguma dica. Obviamente estamos aqui a falar de uma forma muito sucinta sobre estas questões. Se alguém quiser acrescentar aqui mais alguma coisa ou fazer alguma questão, pode fazer. Obviamente todos nós temos as nossas experiências, não é? Eu tenho a minha, vocês têm a vossa e pronto, e posso-vos dizer que com a minha filha passei aqui um bom bocado por causa do sono. E acho que experimentei tudo e mais alguma coisa, mas realmente como eu não a ensinei a dormir, não podia ter pronto, mais do que isso, não é? Porque eles têm que ser, é uma rotina que tem que ser implementada desde muito cedo, não é? Porque eles estão 9 meses na barriga da mãe e não há hora nem para dormir nem para acordar, não é? Então aquilo funciona e pronto, e quando eles saem é preciso implementar essa rotina. Portanto, não sei se tens mais alguma coisa para dizer, Marisa, sobre este tema. Um bom ponto de acupuntura que podemos usar em crianças para ver se elas relaxam mais um bocadinho é o Yin Tang, portanto fica mesmo aqui entre as nossas sobrancelhas e fazer pequenos estímulos aqui. Podem experimentar também. É? Sim. Ok. Boa. Então pronto, já vão daqui com um pontinho de acupuntura. Ok. Muito bem, então vamos passar para o tema seguinte, ansiedade e dores de barriga. Ok, pronto. Aqui, para já, temos que ter mesmo a certeza que não são fitas ou que não há uma questão que tenha que ser vista com o médico, não é? Alguma virose, algum bichinho daqueles que de vez em quando aparece para aí. Então, pronto. Em relação à ansiedade e dores de barriga, existe uma grande conexão entre a parte da ansiedade e a parte digestiva, a parte intestinal, e é muito comum as crianças e adolescentes, e às vezes até mesmo adultos, de apresentarem esse sintoma. Começam a sentir aquelas dores, aquilo começa ali a borbulhar. Até se costuma dizer que o intestino é o segundo cérebro, não é? Dizem que... Sim, exatamente. E temos que perceber de onde é que vem. Se são em momentos realmente específicos, se é uma coisa que acontece todos os dias, depende da altura do dia. Temos que ter essa conversa com a criança e perceber o que é que está a acontecer ali, que está a causar essa questão. Normalmente tem muito a ver com a parte da escola, os testes, as amizades, pronto. Então temos que tentar perceber se é mesmo uma dor real e que não é imaginada, que é para conseguirmos tratar essa parte. Se isto continuar, é óbvio que aos tantos começa a aparecer sintomas físicos para além das dores de barriga. A criança começa a ficar mais irritada, começa a não querer ir à escola, as coisas começam ali com algumas perturbações mais intensas. Então há que tentar gerir aqui a coisa.
as crianças normalmente não conseguem dizer que estão ansiosas. Então temos que fazer aqui uma série de perguntas para chegar a essa questão. Temos que perceber se há alguma relação, temos que perceber se há alguma fase de mudança que está a acontecer, que está a suscitar este sintoma, e a acupuntura e a medicina chinesa trabalham muito bem isso. Não sei se tem alguma coisa que queira acrescentar. Não, íamos aqui então às soluções integrativas, não é? Que acho que já falaste de algumas delas. Sim, sim. Observar quando surgem os sintomas, essa parte é muito importante. Temos que criar aqui a ponte e tentar entender se realmente é uma coisa que tem uma causa real ou se é a criança que está a passar ali por algum momento, depois aquilo, pronto, acaba por passar. E também tem muito a ver às vezes com as rotinas e com as situações em casa. Às vezes os pais entram connosco e não contam tudo, não é? Pronto, às vezes a criança tem aquele sintoma e é ela que fala, e depois olhamos para os pais e eles olham para nós e depois olham para a criança. Às vezes há situações em que as coisas entre os pais não estão bem e a criança acaba por absorver isso e o sintoma começa a surgir. Então é importante que mesmo os próprios pais não têm que contar tudo, não é? Porque não são obrigados a isso, mas que pelo menos nos digam se há alguma coisa a acontecer fora da rotina e do mundo da criança. Ok, depois ali as manhãs tranquilas, não é? Sim, criar manhãs tranquilas ou noites, porque às vezes depende. Há crianças que começam a ter os sintomas na noite anterior. E há outras. Isto quando são casos, por exemplo, relacionados à escola, não é? Que a criança fica ansiosa porque vai ter um teste, então na noite anterior aquilo começa ali tudo a borbulhar. É importante criar ali um ritual, fazer uma massagem, tentar distrair um bocadinho a criança, que é para ver se ela... Aqui é uma massagem abdominal suave. Sim. Okay. Aqui não é preciso adicionar nenhum óleos. Ok. Mas pronto, através da medicina chinesa e quando indicado florais de Bach, que é uma coisa que vamos falar um bocadinho mais à frente. Ok. Então pronto, em relação a esta situação, o que é que normalmente nós aconselhamos também? Obviamente que tem que haver aqui uma validação emocional, não é? Independentemente do motivo, porque muitas vezes são chamadas de atenção e às vezes é importante, às vezes não é sempre importante validar, e às vezes depois de validarmos, às vezes parece que depois as coisas passam, não é? Porque às vezes é muita chamada de atenção. E é importante também validar antes de resolver. Pronto, é importante perceber aqui. Depois também o que é importante, e também já falámos aqui sobre isso, é ensinar a nomear as emoções, porque muitas das vezes as crianças, quando são mais pequenas, não sabem dar o nome àquilo que sentem, não é? E a analogia que eu faço é nós quando vamos a um país que fala uma língua diferente e queremos comunicar, não conseguimos. E às vezes é um bocado aquilo que a criança sente. Não tem vocabulário suficiente para se poder exprimir e muitas das vezes depois a partir daqui surgem as birras, está tudo aqui ligado. Por isso é importante também aprender a ensinar a criança, mas isto também não se ensina assim de um momento para o outro, não é? Obviamente que em casa e os ambientes familiares também ajudam muito. Por exemplo, um ambiente familiar onde os vocabulários que são utilizados sejam vocabulários não só simples, mas que se a criança perguntar o que é que isto significa ou aquilo, que haja uma resposta. Pronto, é importante também munir as crianças dessas ferramentas. Obviamente que estão na escola e vão aprendendo, mas é muito importante aquilo que se passa em casa, não é? Porque a educação e tudo isso é feito em casa e não fora da casa. Pronto, também é muito importante criar um espaço diário de conversa. Porquê? Porque é nesse espaço diário que, se houver uma rotina em que a criança se sente segura e sente que, independentemente daquilo que acontece no dia-a-dia, sabe que, ok, eu sei que aconteceu isto, eu agora não percebo bem, mas eu daqui a bocadinho vou falar ou com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com o meu irmão mais velho, e é importante a criança ter essa segurança. Pronto, em relação a esta questão, obviamente que há muita mais coisa e haveria aqui muito mais tema para desenvolver, mas ficamos por aqui. Eu não sei se tem alguma questão ou querem acrescentar aqui alguma situação, ou podem falar até
Não sei, digam-me, só podemos passar para o próximo tema? Vocês estão todas tão caladas. Olha, eu posso Sim, dizer só que, em relação há bocadinho ao sono, lembrei-me, quando falaste da Francisca, eu lembrei-me também do Salvador, que tive o mesmo problema. E depois, curiosamente, nós sem sabermos, na altura era mais até o pai, que eu percebi agora que é um ponto importante da acupuntura que a Marisa deu aqui, e o Nuno fazia isso com o Salvador e costumava resultar. Ainda assim, realmente foi uma fase muito difícil, porque ele só muito tarde é que começou a dormir alguma coisa de jeito. Aqui, em relação a estas questões sobre a ansiedade, isto é o normal quase hoje em dia, não é? Nós lidamos com crianças, acho que cada vez mais ansiosas e a evidenciar muitos sintomas físicos relacionados com a ansiedade. E pronto, e depois é preciso realmente estar muito desperto para isso. A Marisa também disse uma coisa importante, que é os pais nem sempre contam tudo. Às vezes não contam porque não querem, outras vezes não contam porque nem sequer têm consciência de que há informações importantes a dar e não têm essa consciência de que essas informações são importantes. Pronto, eu no meu caso tenho uma profissão privilegiada nesse sentido, porque passo muitas horas, um bocadinho ao contrário de quem é coach, ou de quem é terapeuta, ou de quem é psicólogo, não é? Que está aquele bocadinho com a criança em gabinete, mas efetivamente no meu caso não, nós passamos muitas horas com os miúdos e muitas vezes até nem é preciso os pais dizerem-nos grande coisa. A observação diária e os sinais que eles vão dando e aqueles que eles vão verbalizando, os que já são mais crescidos, dão-nos sempre muitas informações do que é que pode estar por trás daquela ansiedade, não é? Porque os motivos, obviamente, podem ser muitos. O excesso de estímulo é, sem dúvida, um deles, seja pelo acesso às telas, seja pelo excesso da prática de atividades extracurriculares, não é? Há miúdos que têm uma rotina que parece que estão 24 horas a fazer coisas. Não estão cada vez menos habituados ao tédio, os miúdos não sabem lidar com o tédio, e pronto, e depois há obviamente outros motivos ligados à família, não é? Às famílias que não têm estrutura e portanto são muitos os casos hoje em dia de crianças com quem nós lidamos que sofrem essa ansiedade. Mas pronto, eu no meu caso acho que sou um bocadinho privilegiada nesse sentido, porque as horas que passamos com eles e o contexto em que eles estão inseridos, a parte lúdica e da brincadeira e da relação deles uns com os outros e depois connosco adultos, permite-nos perceber muitas coisas. E aquilo que eu também constato diariamente nós também temos, acho eu, pelo menos da experiência que eu tenho, há cada vez mais crianças a serem encaminhadas para ter apoio a nível psicológico. Já nem vou falar de outro tipo de terapias. E eu, dos alunos, ou seja, da escola onde eu trabalho, são muitos neste momento. E eu, quando nós reunimos com os pais, quando é a escola a encaminhar, a fazer esse encaminhamento, ou até a sugerir aos pais eles procurarem essa ajuda, eu costumo dizer aos pais que eles não têm que procurar o problema no filho. Eles têm que a criança é um reflexo daquilo que vive no dia a dia. E eu acho que é um bocadinho por aí. Eu vou pedir aqui um bocadinho de desculpa à Catarina, porque é a área dela, mas aquilo depois que eu sinto muitas vezes enquanto profissional é que há muitos psicólogos que se focam só na criança, ou parece que se focam só na criança, não é? E ficam um bocadinho à parte aquilo que são os pais enquanto pais e enquanto pessoas, a informação que eles trazem também já da infância deles, e fica um bocadinho também à parte a escola, como é que a criança é no contexto de escola. Pronto, e eu às vezes fico um bocadinho
frustrada nesse sentido, porque queremos fazer mais, queremos ajudar mais e depois às vezes nem sequer há o contacto do psicólogo com a escola. Mas pronto, para focar também aqui que o comportamento das crianças é o reflexo daquilo que eles vivem no contexto familiar e no contexto escolar. E na maioria dos casos com os quais eu lido, focamos só muito. O problema é a criança. É sempre a criança, e porque é que ele é assim, porque é que ele reage assim, porque é que ele tem este comportamento, quando ele está só a gritar por socorro, muitas vezes. Pronto, esta é a minha experiência diária e era só para deixar aqui este contributo. Obrigada, Carla. E é muito importante, não é? Nós termos essa noção, pois, e quem está diretamente, quem trabalha diretamente com crianças e está diretamente ligado às famílias, todo o dia, obviamente, tem essa experiência e consegue ver coisas que muitas vezes, pronto, nem os próprios pais às vezes veem, não é? Pronto, infelizmente é assim. Não sei se mais alguém quer falar, quer ter alguma coisa, não? Eu queria só fazer um comentário. Carla, diz-me uma coisa: não há articulação nenhuma convosco? Na maior, ou seja, quando somos nós, escola, a encaminhar, porque a minha escola, como é uma IPSS, está em acordo com algumas clínicas, digamos assim. Quando somos nós que encaminhamos, há o protocolo que é assinado, obriga a isso, digamos assim, a haver um contacto do terapeuta, do psicólogo, da clínica com a escola. Quando são os pais que procuram a título particular, ou quando é o médico de família, ou o pediatra, etc., que encaminha, muito raramente há, muito raramente. E quando as poucas vezes em que não há contacto sequer presencial. Eu não conheço sequer o psicólogo não me conhece, e aquilo que me chega, das poucas vezes, quando são os pais a fazer esse encaminhamento ao médico, o que me chega é um questionário para preencher que é igual para o Manuel e é igual para a Maria, não é? Quando eles são crianças diferentes. Pronto, isto também já me aconteceu, o que me deixa um bocadinho frustrada. Por isso é que nós, felizmente, como temos agora estes acordos e estes protocolos, tentamos sempre ser nós, escola, a fazer o encaminhamento, porque sabemos que aí sim vamos ter essa ligação e esse contacto, há essa parceria. Mas quando é iniciativa dos pais, muito raramente a escola é contactada. É pena porque na realidade, normalmente tentamos fazer essa articulação, e inclusive primeiros contactos são feitos com a família, claramente. A família é, numa primeira instância, esta família vai ser ouvida como prioridade, porque a criança depois a criança acaba por ser depois deles, não é? E vai absorver o mundo deles. E depois falamos com escolas. Eu, se calhar, estou aqui num nicho um bocadinho diferente, porque estou também ligada às escolas, mas, mas daquilo que eu tenho conhecimento, pelo menos dos meus colegas, tentamos sempre articular com a escola, nem que seja para perceber como é que aquela criança é na escola, como é que se comporta, como é que brinca, como é que não brinca, porque na realidade é como tu disseste e muito bem, eles passam a maior parte do tempo convosco. E mais do que os pais ou os avós, vocês vão ter um olhar muito mais feroz para identificar determinadas coisas do que qualquer um deles, porque se calhar ou está mais cansado ou está mais estressado e tudo isto vai passar para a criança, e a criança vai ter ali um filtro com buracos gigantescos, que vai passar muita coisa. Claro. Ok, obrigada pela vossa intervenção, é sempre bom, não é? Também aprendemos sempre muito. Ok, obrigada. Então, pronto, são sempre temas que dão aqui muita conversa, não é? Vamos passar agora para o próximo tema, que se calhar vem um bocado a seguir a este, são as birras e as explosões emocionais. Marisa. Pronto, isto vai muito de encontro àquilo que tem sido falado agora, não é? Muitas das vezes isto é um chamado de atenção. Pronto, e os pais chegam ali ao gabinete
ele só faz birras, eu já não sei o que é de fazer, e nós temos que perceber, ok, mas ele faz birras porque não aceita um não, porque é daquelas crianças que as coisas têm que ser à maneira dela, ou acontece alguma coisa por trás que está a causar esse comportamento. Muitas das vezes tem a ver com a rotina que a criança tem com os pais. A verdade é essa. Então isto é sempre aqui um bocadinho difícil de dar dicas do que é que podem fazer, porque os pais é que têm que fazer, não é a criança. é claro que nós ajudamos a criança a relaxar, não é? Com a massagem, a pôr ali a caneta de estimulação nos pontos ou as agulhas, para acalmar ali mais um bocadinho a parte mental e aquele mau comportamento, mas isto é muito difícil desenvolver esta parte porque tem muito a ver com a rotina que a criança tem em casa. E às vezes a criança e os pais fazem bem, não é? Que a criança quer uma coisa, os pais dizem que não, e depois os avós vão por trás e fazem ao contrário. Pronto, também temos muitas destas situações. Então isto fica ali um bocadinho difícil de gerir. Mas aí há que educar a criança, pronto, eu digo isto porque, pronto, é giro porque foram situações que eu passei e acho muito giro. Também tivemos a sorte, não é? Temos a sorte, porque as crianças são como são, mas têm a educação e tudo, mas têm a natureza delas, não é? E às vezes, pronto, mas uma vez o meu ginecologista, quando o Sebastião ainda era pequenino, nós dissemos-lhe assim, pois, ele depois vai para a casa da avó e o ginecologista disse-nos assim, meus queridos, quem educa são os pais, não são os avós. Pronto, e então, o que é importante? Realmente trabalhar com a criança, não é? Porque, obviamente, não estamos livres dela, ou não é o avô, é o tio, é o amigo, não é? Pronto. Sim. É claro que, pronto, muitas vezes também há a parte, lá está, do excesso de estímulo, seja de atividades, seja de ecrãs, porque hoje em dia o mal é dos ecrãs. Eu acho que mais de 50% das crianças já sabem o que é um telefone, um iPad, pronto, e não têm tempo para ser crianças. Não é? Os pais estão ali, estão ocupados com as coisas delas, a criança está ali a fazer birra, não sei o quê, toma lá um telefone que é para te calares. Pronto, não é a melhor forma de lidar com a criança nem com a situação. Isso vai criar outros transtornos, outras causas, outros sintomas, e depois, em vez de lidar com umas birras, aparece mais um caso de ansiedade, mais um caso, a criança é muito frustrada e briga e bate. Pronto, isto dá aqui, como se costuma dizer, pano para mangas. Então temos que ter sempre também atenção se a criança tem uma rotina em que consegue relaxar e acalmar, se ele tem a liberdade para expressar. Às vezes nem tem que ser com os pais, às vezes até pode ser dar um diário, se já tiver idade para escrever, claro, para a criança extravasar, arranjar outras ferramentas para conseguir lidar com isso. Ok, sim, e acho que pronto, o trabalho dos psicólogos acho que é muito importante hoje em dia, pronto, e parece que ainda há algum estigma, não é, em dizer que o meu filho está na psicóloga ou no psicólogo. Já falei com pais em que parece que estão a falar, ela anda no psicólogo, sim, às escondidas para ninguém ouvir, mas eu acho que é muito importante porque nós pais muitas vezes, ou seja, a ligação é muito próxima e obviamente que os pais é que educam, mas é sempre importante haver aqui uma parceria com alguém neutra que possa ajudar, pronto, porque depois a criança começa a crescer e começa a ser um adolescente e é mesmo muito importante que ele cresça com equilíbrio e com harmonia, não é? E quando a criança não tem de início, depois também isso é difícil depois de alcançar numa fase mais crescida. Pronto. Depois não conseguirem lidar com isto em crianças, depois adolescentes e adultos, vai ser muito a escala mais, vai ser outra. Vai ser outra, sim. Ok, Marisa, e soluções aqui integrativas para esta situação? Obviamente são soluções, não é? Claro. Pronto, mais uma vez verificar a qualidade do som. Se for daquelas crianças que gostam de dar festa na hora de dormir, pronto, é tentar pôr em ação algumas das coisas que já foram ditas aqui, avaliar mais uma vez se há excesso de estímulos ou não, pronto, e garantir momentos de descanso após a escola, após alguma atividade mais ativa. E lá está, observar sinais físicos de tensão acumulada, porque muitas vezes não é só a nível físico, não é? Apesar de crianças, às vezes a gente põe as mãos e parece que está tudo muito ok, e depois sente-se ali mais umas tensõezinhas, mas às vezes esta tensão acumulada depois explode. Lá está, é aquela, vai de atirar coisas, vai de gritar, vai de bater, porque às vezes acontece,
E isto são tudo chamadas de atenção. E tem muito a ver com a rotina e com os pais. Pois, aqui na questão da parte relacional, obviamente, pronto, é isso tudo, não é? E as regras são muito importantes, os limites são muito importantes, mas depois também é muito importante validar as emoções, não é? Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio muito milimétrico em relação a isto tudo. Pronto, porque muitas vezes uma birra pode não ser uma manipulação, não é? E pode ser uma incapacidade de gerir aquilo que sente, pronto, e muitas vezes as crianças fazem birra, nem sabem porquê, e depois começa a ser o normal, não é? Começa a ser o normal na questão do comportamento, pois é normal, depois os pais já nem dizem nada porque é normal, e depois a seguir vem outro normal ainda maior, e depois, pronto, muitas vezes depois já não se consegue agarrar nada, e por isso é que é muito importante os adultos serem serem autorreguladores das crianças, não é? Porque a criança muitas vezes não se consegue regular, nem sequer tem maturidade cerebral para isso, como é óbvio, e o adulto é que tem que regular. E pronto, e aqui as soluções e aqui alguns conselhos, não é? Obviamente, eu acho que hoje em dia temos acesso a tudo e mais alguma coisa, e acho que é fácil nós percebermos, e aqui a construção da parte da neurociência da birra, não é? E como é que o cérebro da criança também funciona, porque muitas vezes os adultos tentam resolver as coisas com as crianças como se fossem uns adultos em miniatura, e não dá. As crianças não percebem, e pronto, e têm grandes discursos e falam, ou seja, não vale a pena. Não é? Por isso é que a criança precisa de muito mais da parte do acolhimento, da emoção. Obviamente, pronto, e isto é importante focar que os limites e as regras são sempre muito importantes, porque a criança precisa de limites e de regras, porque uma criança sem isso é como, não é, um animal sem, tipo, a fugir sei lá do quê, porque é importante, e às vezes nós pronto, não é, às vezes custa-nos a dizer que não, pronto, e às vezes é muito importante, e é importante vincar. Pronto, por isso, perceber aqui a parte da funcionalidade do cérebro da criança ajuda depois também os adultos muito a comunicarem e muitas vezes a darem sentido e a perceberem o que é que se está a passar. Pronto. Este método de pausa, não é? Esta pausa é a palavra mágica. Já há muito tempo que isso, a pausa até para nós, não é? Pausa. Pronto, mas a pausa é muito importante. Mas a pausa tem que vir aqui com muitas coisas associadas, não é? Pronto, este pausa é o quê? É parar, é acolher, é unir-se emocionalmente, seguir para uma solução e aprender com a situação. Obviamente que isto não é magia, não há milagres neste aspecto, mas é muito importante, ou seja, sendo um adulto um ser racional, não é? E que muitas das vezes consegue pôr a racionalidade à frente da emoção, e sendo a criança um ser completamente emocional, cabe ao adulto gerir esta situação. Pronto, e o parar, não é? E o acolher é muito importante, porque é importante, é o quê? Esperem lá, primeiro é isso, primeiro haver uma ligação e depois então uma correção. Pronto, porque a criança obviamente só vai perceber a correção depois de haver ali uma conexão emocional com quem está a tentar corrigir. Porque senão, pronto, vai ouvir e vai continuar a fazer como sempre fez. Pronto, obviamente que isto são aqui conselhos e são aqui algumas pequenas soluções que valem o que valem. Como eu disse, depende muito do sistema familiar e depende muito daquilo que se tem por trás, não é? Não é agora de repente começar a fazer isto e as coisas vão ter que acontecer miraculosamente, nada disso. É preciso ter muita paciência, mas acima de tudo é preciso ter muita estrutura. Pronto, e obviamente que as birras vão sempre acontecer, nós adultos fazemos birras, só não nos esponjamos para o chão a chorar porque parece mal, mas amoamos ou ficamos sem falar e pronto, temos aquelas coisas de adultos, não é? E somos adultos e temos as ferramentas todas, não é? Por isso uma criança obviamente que vai continuar a fazer, porque depois a criança vai lutar com aquilo que tem, não é? Com aquilo que sabe que resulta, e enquanto resultar, para ela está tudo bem. Pronto, e cabe aos pais depois a corrigirem e colocarem limites e alterarem, não é? E com regras, como é óbvio.
Ok, eu não sei se alguém quer falar sobre esta questão das birras. É sempre Sim, eu bom. queria Sim, dar o meu exemplo pessoal, porque muitas vezes fomos acusados de ter demasiadas regras, de impormos demasiadas rotinas, e eu dei por mim a pensar, ahm, será que o que estou a fazer é certo? Mas também achamos que as crianças precisam de conhecer todas as emoções e a frustração faz parte dessas emoções. E pronto, e achamos que, efetivamente que as rotinas e que as regras são importantes, porque só com regras e rotinas eles se vão tornar adultos que conseguem viver nesta sociedade. E é normal que tenham essas diretivas quando são pequenos. Mas pronto, isto para dizer que damos por nós a pensar, será que estamos a fazer o correto ou não? Pronto, e depois a minha segunda questão é relativamente ao descanso, porque também cá por casa as crianças, mesmo a mais velha, ainda faz cestas, sempre que pode, porque quando não as faz, independentemente de dormirem bem a noite toda, porque são crianças que dormem bem a noite toda, mas têm necessidade mesmo assim de fazer cestas durante o dia. E pronto, evitar estas birras e estas explosões emocionais, havendo um descanso suplementar durante o dia, faz com que isso seja minimizado, digamos assim. pois. Sim, pronto, não sei se queres falar alguma coisa em relação à sesta da tarde. Pronto, a sesta da tarde também é sempre uma incógnita, não é? Porque também às vezes tem os dois lados da moeda. Ora, as crianças ficam muito bem com a sesta e não interfere com o sono da noite, ou então aquilo estraga tudo. Portanto, lá está, isto. Cada criança é uma criança, não é? Não podemos dar as mesmas soluções Às crianças. Não sei, Catarina, queres dizer alguma coisa? Não, não, até porque eu concordo muito com a Marisa, porque a cesta depende muito da criança. Ou seja, eu conheço muitas crianças que beneficiam imenso com a cesta e outras que a cesta é um potencial para a birra após acordar. Por isso É giro depende muito. porque é isso, não é? Porque, ou seja, há crianças, se calhar, que o momento quando estão a dormir é o único momento em que realmente o cérebro consegue descansar, não é? E então precisam de regular, não é? Por exemplo, a meio do dia, precisa haver ali uma regulação. E se não estiverem a dormir, não conseguem regular. Pronto, e então a cesta, nesse caso, é super importante. Há outras que não. Por exemplo, olha, o meu filho, o Sebastião, dizia que detestava estar na creche porque detestava dormir e dormia de olhos abertos. Porquê? Porque ele não queria dormir, não queria dormir. Então dizia, eu durmo de olhos abertos. Ou seja, por exemplo, não é? Eu também posso falar da minha filha também, quanto menos dormir melhor. Ou seja, eu também acho que agora, se entrássemos aqui noutro campo, pode ter a ver também comigo, não é? Que eu também durmo pouco, não sei. Mas pronto, mas obviamente que a cesta, pronto, eu conheço ainda meninos mais crescidos, não é? Que precisam de dormir uma cesta para ficarem regulados, para ficarem mais descansados. Pronto, e outros, como a Catarina e a Marisa disse, que dormem a cesta, aquilo fica tudo descontrolado. Por isso, é assim, o meu conselho, e é aquilo que eu digo sempre, eu acho assim, as famílias são um sistema, e se na vossa família as coisas funcionam assim, não há nem correto, não há nem certo nem errado. Porque vocês é que conhecem os vossos filhos, não é? Pronto, e se é importante eles dormirem e se quando eles dormem eles realmente ficam mais regulados, então assim seja, sempre que há oportunidade. Obviamente, não é que às vezes não há oportunidade e normal, não é? Pronto, na escola só dormem até uma certa altura, à tarde, pronto, e obviamente que é isso. A questão da regra, pronto, é assim, é tudo muito relativo, pronto, obviamente tem que haver regra, né? Porque as crianças precisam de regras, precisam de limites, precisam de saber até onde é que podem ir. Obviamente que as crianças estão sempre a tentar furar as regras, estão sempre a tentar, porque elas também estão na descoberta, não é? Não é por mal, elas estão na descoberta. Pronto, obviamente que depende das idades, mas é importante, pronto, quando nós dizemos um não, não é não 10 vezes e à 11ª é sim, porque depois eles começam a contar as vezes que a gente diz não e já sabem, olha, quando for a 11ª ela vai dizer que sim. E estão ali, sim, não. Obviamente que às vezes pelo cansaço a gente diz, pá, está bem, pronto, não é? Pronto, depende, pronto, e depende da fase, não é? Porque as fases são todas diferentes.
não é? Por exemplo, se calhar aquilo que funcionava até agora com um, pode a partir de agora não funcionar com ele. E depois a gente, então, mas isto antes funcionava, agora não funciona. Antes, pronto, depende muito. Ou seja, por isso é que todos os dias, isto é tudo assim, eu digo que isto é maravilhoso, não é? Porque nunca é igual, é sempre diferente e parece que estamos sempre a tentar arranjar forma de, pronto, claro que nós fazemos sempre tudo o melhor que sabemos, não é? E quem tem filhos aqui, quem trabalha com crianças sabe, assim, eu faço o melhor que sei, mas pronto, mas nem sempre o melhor que nós sabemos é se calhar o mais adequado naquela altura, por isso é que ser pai também é um crescendo, não é? Nós não somos pai, nós estamos a ser pais todos os dias e todos os dias há coisas diferentes. Por isso, obviamente, se houvesse uma situação específica, Marlene, não é? Que tu falasse, pronto, podia-se trabalhar nessa situação específica, agora assim no geral, obviamente que regras são regras, não é? Obviamente também é importante, não é, eles sentirem que têm liberdade para poderem eles decidir. Podes muito bem fazer o dia do não sei quê, em que eles decidem o que é que querem fazer, ou seja, haver essa rotina em que eles experimentam também serem eles a decidir, não é? E que eles sabem que naquela altura que eles vão poder decidir e que o pai e a mãe vão, pronto, há aí várias... Mas pronto, é muito relativo, não é? Porque depois é que também vê-se um bocado é o comportamento da criança, não é? Como é que eles estão? Pronto, são crianças que estão constantemente com birras, não estão? Pronto, no geral, não é? É muito por aí. Não sei se deu para responder ou para dar aqui alguma coisa. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Estamos aqui numa conversa de partilha. Estava aqui a ver se via todas. Nós aqui nos nossos quadradinhos não conseguimos ver todas ao mesmo tempo. Ainda em relação à parte das cestas, em medicina chinesa, uma das coisas que recomendam é mesmo fazer aquela pausa ali de 15 minutos, meia hora, não mais do que isso, após o almoço, que é para o corpo recuperar, ganhar ali energia. Mas lá está, isto depende muito da criança, porque eu sou adulta, se faço essa pausa, depois durante o dia ninguém matura. Não me afeta o som da Duas. Mas pronto, fica ali com mau humor, dores de cabeça, não vale a pena. Tenho mesmo que estar ali muito exausta para aquilo me saber bem. E as crianças são a mesma coisa. Depois tens aqui o nosso país vizinho, tem a siesta, não é? Pronto, depende, não é? É muito relativo, mas sim, mas se eles pedem e se vês que eles ficam bem, ficam regulados, é deixá-los dormir. Digo eu. Sim, o sono é um dos pilares da saúde. Pois. Ok, mais alguém que quer acrescentar alguma coisa ou podemos passar aqui para a fase seguinte da adolescência? É só um bocadinho também que vamos falar na adolescência, porque isto também dava aqui outra palestra. Vamos lá, Marisa. Vamos lá. Adolescentes. Tenho 3, não é casos, mas agora na falta de melhor palavra. Portanto, ou não falam nada, chegam ali, dizem que lhes dói as costas e está a andar, eu tento puxar. E eles já não, é só mesmo as costas. Mas, ok, mas foi algum esforço. Ou nível emocional, como é que anda, não sei o quê. Não, dói-me as costas. Pronto. E não arranco mais nada. Há aquelas situações que falam ali um bocadinho, mas também não me dão grande hipótese. E há as outras que estranham-me ao princípio, e então se entrarem com os pais, pouco ou nada falam, não é? Só respondem àquilo mesmo que eu pergunto. Mas que depois começam a ganhar confiança e começam a falar. Eu tenho um caso que entrou com a mãe a primeira vez, só me respondeu àquilo que eu lhe perguntava. A mãe é que fez o relatório todo. Depois começou a entrar sozinha, mas aquilo ali nos primeiros meses também não falava. E hoje em dia, a sessão de tratamento, aquilo é quase ela a falar e pouco tempo de tratamento em si. E quais é que são as queixas que mais aparecem? Ansiedade. Eu acho que isto hoje em dia é o problema que mais aparece, é a ansiedade. Dores de cabeça, insónias, stress, às vezes é com a escola, outras vezes já estão ali naquela fase da transição para a parte jovem adulto, não é? E isto tem muito também a ver com a parte hormonal. Aquelas hormonas andam todas alteradas, começam a aparecer outras questões, começam a dar outras importâncias, portanto, ali as perspectivas deles em relação a eles mesmos e aos outros começam a mudar. Então, mais uma vez, temos que perceber bem o que é que está ali por trás a causar estes sintomas. Às vezes, realmente, as dores que eles têm é só mesmo dores de uma má posição ou dormiram mal. Mas muitas das vezes tem a ver com a parte emocional. E os adolescentes são sempre um bocadinho mais complicados de trabalhar porque eles
são tipo ermitas, não é? Aquilo metem-se para dentro e então, pelo menos em experiência em gabinete, tenho muita dificuldade com os rapazes, principalmente com os rapazes. Parece que são muito mais acatados, não dão tanta importância à parte emocional e não têm não dão tanta importância a essa parte. Então temos que perceber, temos que ir tentando puxar o que é que se passa, se é a parte da escola, se andam estressados com os testes, se é alguma coisa em casa, se é alguma coisa a nível de relações amorosas, porque nesta altura é quando isto começa a aparecer. E pronto, isto vai muito de encontro àquilo tudo que já temos estado a falar, mesmo com as crianças e com isso. São fases de adaptações, são fases de mudanças e são principalmente nesta altura que eles precisam de mais apoio. Porque são aquelas fases em que eles parecem que se recolhem do mundo e que ninguém os percebe, e eles é que entendem tudo. É aquela fase de já acham que já são adultos, quando não o são. E em gabinete nós tentamos trabalhar muito essa parte. Nem sempre é fácil, porque eles nem sempre dão essa hipótese, então temos que ir ali por alguns atalhos e tentando perceber padrões que eles vão apresentando de sessão para sessão. Ok, então, e algumas soluções aqui para os adolescentes? Vai de encontro a tudo o resto, exercício físico, a qualidade do sono, redução de ecrãs à noite, apoio à suplementação também, lá está a parte do apoio, terem alguém de confiança com quem falar, porque muitas vezes eles, com os pais ou com pessoas mais próximas, eles não desenvolvem. Às vezes com quem os quer ajudar também não, mas isso é tentar ali criar uma relação entre terapeuta e paciente. Florais de Bach também são indicados, não só para adolescentes, mas também para crianças. Ok. Em relação aqui às questões relacionais, pois, os adolescentes, eu gosto muito dos adolescentes, acho que são maravilhosos, não é? Coitadinhos, muitas vezes são tão incompreendidos, não é? E as pessoas dizem, aquela fase do armário, ou a fase parva, ou o que é, dos adolescentes, e depois eles ouvem aquilo, não é? Mas depois é giro, porque depois nós fomos nos recordar da nossa adolescência. Eu não sei, é uma fase que não é uma fase traumática, não é? Porque, mas acho que há muitas pessoas que não se lembram da sua adolescência, lembram-se de certas coisas, como há outras que não se lembram da parte de serem crianças, não é? Depende da experiência de cada um. Mas sim, mas os adolescentes, ou seja, o adolescente é como a criança, não é? Nós, quando falamos e quando queremos ali alguma empatia, a criança diz tudo e depois fala, não é? O adolescente parece que estamos ali a entrar num labirinto, a tentar encontrar ali o sítio, ali algum gatilho que suscita ali o interesse, mas é giro porque quando conseguimos fazer isso, eles ficam assim, esta fala a minha linguagem ou qualquer coisa do género, e depois abrem-se e isso é importante, não é? É preciso ter paciência, mas depois realmente o que é que acontece? Ou seja, muitas vezes na parte comportamental, não é? O adolescente tende a ser mais controlado e é aquela fase em que há as descobertas, há experiências que eles querem experimentar tudo, alguns é a fase do corpo, não é? São as dores dos adolescentes que são muitas e muitas das vezes as famílias querem controlar porque têm medo, não é? De tantas coisas que se ouvem, mas depois o que é que acontece? Quanto mais controlam um adolescente, menos acesso têm ao seu mundo, não é? Porque depois o adolescente precisa também de um espaço para poder crescer, para se poder conhecer. E depois é muito importante também o julgamento, porque a maior parte dos adolescentes sentem-se super julgados, porque tudo aquilo que fazem está mal, se é a roupa, se é porque anda assim, se é porque anda com as calças para baixo, pronto. Porque eles também estão aqui a tentar definir aqui a sua identidade, não é? E as relações e obviamente que também que vão ter que fazer experiências, não é? Depois há aqui aquela fase da poda neuronal, não é? Que eles de repente metem de lado coisas que sempre fizeram e depois muitas vezes é incompreendido e depois geram muita frustração, porque depois ninguém os compreende, e a adolescência realmente é aqui uma fase muito complexa, e em termos aqui de soluções, não é? Obviamente que isto é tudo muito conceptual e é tudo muito vago, mas é escutar mais e interrogar menos, que é muito importante. Isto é importante porque normalmente os adolescentes
é muitas questões, onde é que vais, e com quem é que vais, e como é que vais, e pronto, é só perguntas, não é? E depois chega a um certo ponto que não dá, não é? Interessar-se pela pessoa e não pelos resultados, isso também é muito importante, ou seja, é validar o caminho, não é? Desde o início até quase ao fim, porque os resultados, na maior parte das vezes, não é? As famílias interessam só se teve boas notas, ou se ganhou, ou se pronto. E o caminho que eles fizeram até lá é tão importante, e isso muitas vezes não é validado. E é importante validar isso, e estar atento, e ouvir, e tentar perceber, não é? O que é que foi feito, o que é que não foi feito, como é que foi, como é que não foi. Pronto, porque muitas vezes eles estão muito solitários nessa parte, não é? Porque muitas vezes com esta questão das escolas e dos rankings e tudo que nós temos estado a ouvir, os resultados muitas vezes sobrepõem-se ao caminho para lá chegar. Pronto, depois é criar os tais momentos sem julgamento, que é importante, não é? Ouvir sem julgar. Obviamente tem que haver aqui regras, como eu digo, que é importante, não é? A regra é sempre os limites, e estou na adolescência, mas é importante também ouvir sem julgar. Não é? Pronto, dou aqui um exemplo, mas há tantas outras maneiras de falar com os adolescentes, não é? E de tentar chegar até eles. Mas pronto, a adolescência é aqui um campo aqui muito, assim, sei lá, muito, nem é escuro, é muito, parece que estamos a olhar para uma coisa sem fundo, não é? E pronto, é preciso aqui estarmos muito atentos aqui na fase da adolescência. Pronto, eu não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar, ou se alguma de vós quer acrescentar mais alguma coisa ou partilhar. Às vezes são os adolescentes que começam ali a transformar-se e os pais não se transformam com eles, não é? Não conseguem acompanhar aquela evolução, e depois aquilo cria ali uma fricção. Pois, porque depois a adolescência, não é? Ou seja, a parte do córtex pré-frontal, muitas vezes a gente pensa que a partir dos 18 anos é adulto, não é nada, não é? Pronto, está aprovado que acho que já é aos 20 e tais, 25, 26, 27, e depois é a regulação, não é? Depois há aqui certas coisas que se passam na parte da cabeça, por exemplo, a questão da melatonina, não é? Muitas vezes os pais não percebem, a melatonina no adolescente vem muito mais tarde do que no adulto, por isso é que os adolescentes todos gostam de ficar até mais tarde, e depois o ideal seria acordarem mais tarde, porque o ciclo de sono deles é diferente do adulto. Não é? Por isso é que depois eles de manhã acordam e os pais dizem, bolas, parece não sei o quê, não é? Pronto, e se os pais percebem isto, não é? Obviamente que o horário da escola é aquele, ele entra às 8h30, coitado, tem que estar lá às 8h30, mas pronto, há aqui uma certa tolerância, não é? As pessoas também, pronto, e depois também em termos de regulação do perigo, não é? O adolescente está ali numa fase em que ainda não consegue a relacionar, ou seja, a ação com o perigo iminente, muitas vezes. Por isso é que muitas vezes eles, pronto, não é? É até ao limite, é até se espalharem, porque não há aquela questão de, se eu for fazer isto assim, eu ali à frente posso magoar. Não, ou seja, é muito a questão do agora, não é? E de fazer, pronto, depois obviamente que há os grupos, não é? E depois há as tribos, e depois há as comparações, pronto, há aí uma série de coisas que muitas vezes, não é? É aqui uma panela de pressão muito grande, mas pronto, não sei se alguma de vós quer fazer aqui alguma partilha com a vossa experiência que também têm. Não? Ok. Então, pronto, como eu tinha dito, não é? Quanto mais queremos controlar um adolescente, menos acesso temos ao seu mundo. Ok, então agora vamos passar aqui para os florais de Bach, que a Marisa vai dar aqui Bach, nunca sei. Bach. Que a Marisa vai dar aqui uma breve explicação sobre o que são e pronto, e onde é que se podem utilizar, não é? Que já temos estado aqui a falar sobre isso. Sim, eu gosto muito desta ferramenta como um complemento aos tratamentos de medicina chinesa. Portanto, assim, um breve resumo. Isto foi um sistema criado por volta de 1930 por um doutor chamado Edward Bach, e são fórmulas feitas por flores silvestres. Então, isto trabalha muito a parte emocional, ali as emoções. Não é eliminar as emoções, mas é trabalhar o negativo para transformar no positivo. São 38 fórmulas, mas como é óbvio, não vamos receitar estas fórmulas todas só para uma pessoa, uma criança, um adolescente. E eu gosto muito de tentar perceber se realmente é um complemento que pode ser logo inserido na primeira consulta, ou se precisa ali de mais tempo
para perceber se vai ser algum adicional positivo ou não. Trabalha uma série de questões, portanto, trabalha medos, ansiedades, parte do sono, a parte emocional, portanto, tudo o que é birras e ali aquelas lutas, às vezes a inflexibilidade que as crianças e adolescentes têm. Portanto, como eu tinha dito, o objetivo não é eliminar emoções, é tentar equilibrar. E os florais fazem isso muito bem. É uma coisa natural, não é químico, não tem contraindicações nenhumas, a não ser que a criança beba ali o frasco puro de uma vez, então aí pode ter um efeito laxante, mas fora isso é tranquilo. No entanto, não substitui nenhum acompanhamento médico, nem qualquer medicação que seja receitada de fora. Pronto. Depois, é uma coisa que realmente a pessoa até pode encontrar no celeiro e comprar, mas elas são tantas fórmulas que é importante nós percebermos se realmente é a mais adequada à criança, porque às vezes acontece, tenho 2 crianças, a queixa é a mesma, por exemplo, tenho medo de dormir sozinha, e eu pergunto o porquê, e uma delas diz-me que tem medo do escuro, tem medo dos monstros, pronto, aqueles medos, os pânicos noturnos que acontecem, e eu faço a mesma pergunta à outra criança e ela não me sabe dizer porquê, então logo aí são florais completamente diferentes. Então é uma coisa de muito nuances e é preciso entender qual é que se encaixa melhor ou se realmente é uma adição positiva ao tratamento. Por norma sim, e costuma-se ver resultados a partir das 3 semanas de uso, mas tem que ser uma coisa feita como deve de ser. Pronto, não basta tomar um frasco, porque isso assim não vai lá. Ok, quais são as soluções integrativas aqui para os florais de barro? Se calhar já falaste muito nelas, não é? Sim, pronto, trabalha os medos, as inseguranças, mudanças importantes, a irritabilidade e a sensibilidade emocional. E mais uma vez, é sempre preciso uma avaliação individual, porque isto cada um tem as suas características. Ok, pronto, e obviamente, não é, em termos emocionais e de comportamentais também vai haver aqui alguma muita benesse, não é, na questão dos florais, mas óbvio, pronto, na questão, não é, daquilo que tu disseste, mas e como tu disseste muito bem, não exclui tudo o que seja pronto, outro tipo de tratamentos sim. E obviamente também não exclui também as relações, não é, familiares na criança, okay? A escuta, o vínculo, a presença e a segurança, pronto, e nenhuma ferramenta substitui uma relação segura. Por isso é um complemento muito bom e o que é bom é que qualquer criança pode tomar. Sim, não é? Qualquer criança pode tomar. Qualquer uma, sim. Adultos, crianças, animais, há quem até ponha em plantas. A sério? Sim. Pois. Portanto, completamente seguro, só tem é que ter uma avaliação individual, porque cada queixa é uma queixa e cada saber criança... o que é que vai tomar. Sim. Ok. O bom do floral também existem tipo SOS, ou seja, vamos imaginar que a criança na escola funciona bem, não tem ansiedade nos testes, nada disso, mas fazer uma apresentação oral em frente à turma, aquilo já mexe ali um bocadinho com a parte da ansiedade e o emocional. Então podemos colocar a criança a tomar o Rescue, que é o SOS ali durante uma semana antes, até ao dia, e aquilo ajuda ali a regularizar um bocadinho essa parte mais negativa da emoção. Ok, uma boa solução, uma boa ferramenta. Ok, alguma questão que queiram fazer? Não? Ok. Então, vamos passar aqui, estamos mesmo aqui a terminar e vamos passar aqui para o papel dos pais antes de encerrarmos, porque obviamente, como já estivemos aqui a falar, não é? Pronto, os pais, pronto, os pais são os culpados de tudo, não. Os pais são as pessoas que estão lá, que educam, são as pessoas que gerem e que conhecem. Obviamente que os pais, pronto, têm um papel fundamental, não é, em tudo o que seja educação e cuidado da saúde das crianças. Pronto. Uma das perguntas que nós fazemos em gabinete quando são crianças, bebés, perguntamos como é que foi a gravidez, como é que foi o parto, como é que foi o pós-parto, porque tudo isso conecta-se com a criança. É tão importante, não é? Tudo isso, é verdade. Ok, pronto, eu vou falar aqui na questão do design relacional e dos pilares, dos 5 pilares. Pronto, não é que isto é uma coisa quase universal, que é o que é a presença, a escuta, os limites seguros, o exemplo e as boas conversas.
Pronto. E quando existe uma situação mais complexa, há sempre perguntas que são sempre muito, muito importantes. Ou seja, o que é que estará esta criança a tentar comunicar através deste comportamento? E muitas vezes nós nem sequer questionamos isso. Há um comportamento menos bom e pronto. Mas o que é que será que a criança está a tentar comunicar, não é? E o que é que a criança precisa verdadeiramente? E isto são questões muito importantes que nós devemos sempre perguntar. Obviamente que pronto, não é? Às vezes não há esta hipótese, porque depende, não é? Mas no geral é importante nós termos bem em mente estas duas questões. É importante tentar perceber isto, porque depois de percebermos, com toda a certeza que poderemos agir de uma outra forma. E isso obviamente é que vai fazer a diferença. Pronto, entretanto, qual é aqui a questão? É menos perfeição, não é? Porque muitos pais querem a perfeição em tudo. E é o quê? Mais ligação, mais segurança, mais compreensão, mais coerência e mais limites bem definidos. Pronto, isto é muito, muito importante, o papel dos pais, basearem-se também aqui nestes itens. Pronto, eu não sei se queres dizer alguma coisa mais em relação à questão dos pais. Pronto, também temos estado a falar sobre isso ao longo da palestra. Não há mais nada assim. Da minha parte, não. Da tua parte, não. Não sei se alguma de vós quer partilhar aqui alguma situação ou quer acrescentar aqui alguma questão em relação ao papel dos pais, não é? Que é muito, mas não sei, pela vossa experiência. A Carla já partilhou, a Catarina também, Marlene também. Mais alguém quer partilhar? Não. Somos pais, não é? E pronto, e também temos Vera, estás aí? Vera, agora é que eu te vi, estavas aqui escondida aqui nos quadradinhos do computador. Susana, também estás aí, também ainda não disseste nada. E também falta aqui a Débora, que também está sem câmara. Débora, ainda estás aí? Já não. Estou. Ah, ok. Pronto, Débora, se tiver alguma coisa para acrescentar ou para questionar, está bem? Sim, mas eu ainda sou mãe há 2 meses, então não tenho Não muita coisa a interessa, acrescentar. é tudo muito importante, é tudo muito importante. Ainda estou a aprender. Ok. Estamos todos a aprender, mesmo que os filhos já sejam mais crescidos, estamos sempre todos a aprender. É sempre uma incógnita isto. Ok, É verdade. obrigada, Débora. Obrigada. Ok, mais alguém? Senão vamos passar aqui à fase final. Então, o que é que vem agora aqui a seguir? Então era isto que nós estávamos a dizer. Nenhuma criança precisa de pais perfeitos. Precisa de adultos atentos, não é? Diz. Sim, precisa de adultos atentos ao que o corpo e as emoções estão a tentar dizer. Pronto, isto é muito importante. Por isso não há momentos, não há perfeito, não há certo nem há errado. Obviamente que há certo e errado tendo em conta o bom senso, não é? E as leis do nosso país, como é óbvio. Mas, pronto, desde que haja amor e desde que as coisas sejam feitas com bom senso e dentro do sistema da família, acho que é por aí. Ou seja, agora aqui um momento de interação. Pronto, eu sei que já estamos aqui um bocado fora da hora, mas eu gostava de saber ou que tentassem pensar qual foi o pormenor que levam desta palestra. Sei que levam aqui de alguma coisa. E o que é que vão fazer a partir de hoje, não é? Se acham que, mesmo com todo o conhecimento que têm, se podem começar a fazer algo que não estavam a fazer até agora, ou se pelo menos vão pensar nisso. E era importante, se quiserem falar alguma coisa, todas. Falta só mais uma coisa. Bora lá, Marlene, tiraste o micro. Eu ia dizer, estava a pensar no pormenor, ia dizer pronto, que agradeço porque efetivamente foi uma palestra muito interessante a todos os níveis da criança, digamos assim, e não consigo dizer um pormenor específico. Não vinha com nenhuma expectativa, e fiquei agradavelmente surpreendida com tudo o que foi dito. E faz todo o sentido tudo o que foi dito durante esta hora e pouco. Em relação ao que é que vou mudar, eu não conhecia os florais de Bach, e achei interessante e provavelmente vou marcar uma consulta porque eu tenho uma filha em casa que tem medo de tudo. Tudo o que mexe tem medo. E pronto, e isto é uma preocupação nossa e quando ouvi a palavra medo
associada aos florais e associada à medicina chinesa, pensei, não, tenho que ir ver, porque efetivamente ela tem 8 anos, ou seja, já não devia ter medo de determinadas coisas, e continua a ter. Mesmo que tentemos nós do nosso lado acompanhar pronto, e dizer-lhe que está tudo bem e que não há mal nenhum, ela tem mesmo muita dificuldade. E depois é a questão da ansiedade. Ela não é associada às dores de barriga, mas é associada às unhas. Ela já só tem dedos, basicamente. Pronto, e isto tudo nós acreditamos que seja a nível emocional, mas não somos médicos. E então, pronto, fez-me aqui pensar que efetivamente precisamos de procurar ajuda, porque ela já não tem 2, 3 anos e mesmo aí teria que se procurar, mas efetivamente com a idade que tem e com o início da maturidade que está a começar a ter, e vou dizer pré-adolescência, não é bem pré-adolescência, mas uma nova fase que se vai iniciar muito em breve, acho que será talvez o momento perfeito para procurar algo mais. Boa, acho que fazes muito bem, Marlene. É bom. É porque os florais de Bach é só se não tem qualquer tipo de contraindicações e só é muito bom, é muito E bom. aliado depois aos restantes tratamentos, Pois. notam-se os resultados, sim. Bom, obrigada, Marlene. Obrigada. 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 Mais alguém? Quem tira o microfone? Carla. Eu também fiquei aqui, como a Marlene, curiosa ou agradada, digamos assim, com os florais de Bach. Também não conhecia e não fazia ideia do efeito positivo que tem. Pronto, o que é que eu levo daqui? Também, como a Marlene disse, tudo aquilo que foi falado é de grande importância. Tudo aquilo que vocês disseram e as partilhas as nossas intervenções também. Eu tenho uma experiência dos dois lados, não é? Tenho 2 filhos completamente diferentes um do outro, a noite e o dia, e depois tenho a experiência profissional e lido também com muitas crianças ao longo de muitos anos, muito diferentes. O que é que eu vou fazer a partir de hoje? É sempre mais difícil tentar mudar alguma coisa enquanto mãe do que profissional, não é? É sempre muito mais fácil nós mudarmos algumas práticas e sugerirmos muitas coisas aos pais e depois com os nossos não é assim tão fácil. Pronto, eu, no caso dos meus, pronto, o Salvador está numa fase já muito diferente, não é? Que já tem 19 anos, mas também viveu a ansiedade um bocadinho diferente da Laura. A Laura não é muito ansiosa, ela é até muito despreocupada. Às vezes até me preocupa um bocadinho a despreocupação dela e é algo que ela me está a ensinar e que eu estou a aprender muito com ela porque eu sou muito disciplinada e muito organizada e muito rigorosa e ela é completamente o oposto. Se calhar é isso que eu tenho um bocadinho também que mudar, é ver a perspectiva dela e aprender com ela. Também o descomplicar e o desvalorizar muitas vezes as coisas, que eu depois sou muito fixa e muito obsessiva, digamos assim. Pronto, e tenho a agradecer-vos, claro que sim, mais uma vez, a vossa disponibilidade e a vossa partilha tão importante. Obrigada, Carla. Obrigada. Okay, mais alguém que quer fazer uma partilha? Não? Ok. Então, o que é que estamos aqui a terminar e vamos deixar aqui um desafio final, ok? É o plano dos 7 dias, uma semana de desafio. Nada de especial, ok? Tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar é um pouco isso. Ou seja, é muito simples, tirem 10 minutos de atenção exclusiva para os vossos filhos. Isto quem já tem filhos. Ou quem não tem 10 minutos de atenção exclusiva para alguém que vocês tenham muito especial na vossa vida, que é importante. Uma pergunta curiosa por dia, que eles gostam tanto de perguntas curiosas e fazem tantas,
e nós às vezes nem sabemos responder ou inventamos tanta coisa, mas para eles não interessa, eles querem é estar a conversar e saber. E, pronto, e quando nós fazemos também essas perguntas, eles também ficam sempre agradavelmente surpresos. Depois, uma refeição sem ecrãs, isto é muito importante, porque hoje em dia, não é? Muitas famílias comem com a televisão, ou já nem digo com os telemóveis, sem ecrãs. Uma refeição sem televisões, sem ecrãs, de conversa, de partilha, porque as refeições são tão importantes, não é? E nós, os portugueses, que gostamos tanto das refeições e acontecem sempre tantas coisas às refeições, é tentar transportar essa importância, não é, na parte profissional para a família, porque é um dos momentos onde podem acontecer sempre conversas muito, muito importantes. E um elogio ao esforço, isto também é muito importante, não é? É como nós tínhamos falado há bocadinho, ou seja, não olhar só para o resultado, olhar para o esforço que aconteceu até chegar àquele resultado, porque a maior parte das vezes isso é tão descurado e esse esforço que tem que ser valorizado, não é? Porque o resultado já passou, já aconteceu, não é? Agora, o que é que acontece até lá chegarmos? E é também nós, não é? Também nós, muitas vezes. E isso é que é muito, muito importante. Pronto. E depois um momento de escuta sem corrigir. Muitas vezes nós, quando somos mais crescidos, não é? Então pensamos que já tive a tua idade e já passei por isso e sei mais do que tu, porque sou... Pronto. Obviamente que sim, não é? Somos adultos e temos mais maturidade e mais conhecimento da vida, mas como a Carla disse muito bem, os nossos filhos e as nossas crianças têm tanto para nos ensinar, e o que eles têm para nos ensinar não é sobre eles, é sobre nós, e isso é tão importante, e se nós deixarmos que isso aconteça, só temos a ganhar. Por isso é escutar sem corrigir e sem julgar, porque quando isso acontece, eles estão tão à vontade para partilhar o que quer que seja connosco, que ensinam-nos tanto, não é? Porque a questão é que quando eles vão começar a falar, nós muitas vezes cortamos logo ali, mas isso não é bem assim, não é bem assim como estás a dizer, ou alguma vez disparate, isso não tem importância. Não, deixem falar e vão ver que vão surgir ali com toda a certeza conversas maravilhosas e pronto, é estarmos de coração aberto e pensar que todos os dias nós vamos aprender com quem quer que seja. Ok, mais coisas que eu tenho aqui. Nós temos aqui... temos um e-book para oferecer, é verdade, já não lembrava. Ok, então é assim. Nós temos aqui é assim, não é nada especial. É uma compilaçãozinha de tudo aquilo que foi falado aqui, de uma forma muito simples e muito sucinta. Eu já programei no e-mail para vocês receberem às 23 horas. Por isso, como veem, também estou a ficar muito organizada. E muito planeadora, o que é bom. Mas pronto, programei para receberem às 11 horas, depois confirmem-me, porque pode ter corrido alguma coisa mal. Não, à partida vão receber às 11 horas o e-book, é uma coisa simples, está aqui, foi aquilo que nós estivemos aqui a falar, são três páginas, pronto, e eu espero que de alguma forma, olha, quando tiverem aqui alguma dúvida, ou para se relembrarem daquilo que foi falado, podem vir aqui. Obviamente que estamos disponíveis para qualquer questão que surja ou qualquer dúvida que surja, mesmo para a Débora, que ainda tem uma bebê, há sempre dúvidas, porque os bebés não trazem livro de instrução, não é, Débora? E então temos que andar sempre à procura, ou em sítios, ou falar com alguém que já teve bebés, para nos ajudar muitas vezes na maneira como lidamos com eles. E pronto, e acho que estamos a chegar ao fim. Muito obrigada. Vou deixar de partilhar o ecrã, para ficarmos todas um bocadinho maiores. Obrigada, está bem, pela vossa presença. Não sei se querem finalizar com alguma coisa, se querem fazer alguma questão. Marisa, não sei se queres dizer alguma coisa. Não, quero só agradecer pela vossa presença. Foi a minha primeira palestra. Correu muito bem! Estava muito nervosa, mas obrigada por estarem aqui. E obrigada pelas vossas partilhas também. E obrigada, Marisa, também, está bem, pelo aquilo que tu também partilhaste aqui, que eu fui privilegiada que eu vejo aqui os apontamentos todos da Marisa. Ok, obrigada, está bem? Obrigada mais uma vez. Obrigada. E olha, e tenham o resto de uma boa semana. Inspirem-se com as crianças que vos rodeiam, está bem? Que só temos a ganhar com isso. Obrigada. 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 Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada.